Processos administrativos disciplinares são extremamente comuns no âmbito da administração pública. E o principal conselho que eu sempre dou para os meus clientes é: não confie na sua estabilidade. E é isso mesmo, nós sabemos que de fato a estabilidade ela é uma garantia concedida aos servidores públicos, perfeito? Contudo, tenha em mente que essa garantia ela não é perpétua. E, na verdade, o processo administrativo disciplinar, quando aplicado da forma adequada, é justamente um dos meios cabíveis para que um servidor, por exemplo, possa ser demitido. E é daí que vem a minha preocupação em relação a essa falsa segurança que a estabilidade pode conceder. Por quê? Infelizmente, muitos servidores, por acreditarem fielmente nas suas estabilidades, acabam abdicando da sua defesa durante um processo administrativo disciplinar. Não acompanham os interrogatórios, não acompanham os procedimentos e, de repente, são pegos de surpresas com algumas sanções que vão desde a advertência, suspensão e, infelizmente, chegando nos casos mais cruéis que levam à demissão. Então, servidor, é muito importante que você tenha em mente o seguinte: durante um processo administrativo disciplinar, ao menos para você, os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal são balizadores. Isso significa dizer que você não pode pecar pela omissão. Ou seja, você precisa estar atento ao seu processo administrativo, se manifestando, peticionando, apresentando ali rol de testemunhas, apresentando uma defesa técnica. Por quê? Veja bem, durante um processo administrativo, você tem N formas de se manifestar e de resguardar o seu direito. Todavia, muitos servidores acabam não se manifestando, se omitindo e acabam precisando judicializar. E o grande problema de depender de uma judicialização é justamente que o poder judiciário ele não pode adentrar ou intervir no mérito do ato administrativo. A sua atuação está estrita ou restrita no âmbito da legalidade. Ou seja, se a administração conceder espaço para você se manifestar, para você apresentar testemunhas, para você ser ouvido e você se omitir, você vai pagar caro ao final do processo. Por isso, então é muito importante que durante todo o processo administrativo você apresente de forma técnica a sua defesa a fim de resguardar o seu direito de forma plena. Dito isso, eu gostaria de passar algumas orientações mais assertivas para você de como você deve proceder de uma forma mais ativa durante o seu processo administrativo disciplinar. O primeiro passo é o seguinte: assim que você recebe a informação de que foi instaurado um processo administrativo para investigar determinados fatos, é muito importante que você tenha acesso integral aos autos desse processo administrativo. Ou seja, geralmente ali, antes do processo administrativo disciplinar, existem procedimentos preliminares, procedimentos prévios que levantam instrumentos comprobatórios mínimos para a instauração desse processo. Então é importante que você tenha acesso a todos esses dados para saber como você deve proceder na sua defesa. Tendo ciência dessas informações, o primeiro passo é que você defina, claro, eu sempre sugiro que os servidores sejam assistidos por um advogado. Sabemos que não existe essa obrigatoriedade, mas fato é que um advogado especialista ele tem um olhar mais treinado para identificar as melhores estratégias a serem adotadas durante um processo. Mas, de toda forma, seja com um suporte de um advogado ou você mesmo fazendo a sua defesa, é muito importante que já nesse momento inicial você comece a levantar documentos ou provas que podem ser utilizadas a seu favor. Essas provas podem ser de processos administrativos, podem ser provas documentais ou até mesmo testemunhas que possam ali falar em seu favor durante a investigação. Um outro ponto muito importante que eu preciso chamar a sua atenção é que, infelizmente, muitos processos administrativos são utilizados para perseguir os servidores. E quando não são utilizados para perseguição, nós sabemos que muitas vezes as pessoas que conduzem os procedimentos, elas não têm os conhecimentos necessários para a correta aplicação dos atos procedimentais de um PAD. Então, é muito importante que você se faça presente em todos os atos do seu processo administrativo. Seja, por exemplo, na oitiva de testemunhas que você arrolou ao processo, seja na oitiva de testemunhas que a comissão arrolou ao processo, seja questionando, seja impugnando atos administrativos que estejam à deriva da lei. Então, é muito importante, como eu falei lá atrás, que você não se omita. Você precisa estar presente em tudo e se manifestar a respeito de tudo que acontece ao longo de todo o processo. Por fim, nós chegamos na defesa escrita. Então, passado todo o processo administrativo, você tem uma última oportunidade
para apresentar uma defesa mais técnica, mais robusta e escrita acerca do seu caso. Essa é uma das manifestações mais importantes ao longo de todo o processo, só que para que você consiga identificar as nulidades ao longo do processo, para que você consiga fazer uma defesa escrita técnica e efetiva, você precisa ter acompanhado todo o processo. E daí também vem a importância de você ter um acompanhamento, de preferência, desde o início da ação, desde o início do processo administrativo, para que a partir disso, ao longo de todo o procedimento, seja adotada uma única estratégia de defesa, para que você realmente tenha uma chance maior de se safar dessas imputações que são feitas a você. Sabe o que é mais interessante? É que a efetividade da sua defesa administrativa não se restringe ao próprio âmbito administrativo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando você consegue fazer uma defesa técnica, concisa, durante todo o processo, você impugna os atos, você apresenta um rol de testemunhas, você apresenta documentos que tiram a sua responsabilidade mediante aquele fato que está sendo imputado a você, tá? E ainda assim, vamos supor, você acaba sendo sancionado, a chance de você conseguir reverter essa situação judicialmente é muito maior, porque no judiciário você vai poder demonstrar que ao longo de todo o processo você apresentou testemunhas, você apresentou provas das quais atestam que a sua responsabilidade não é aquela que a comissão está imputando para você, o que é muito diferente de quando um servidor não atua de forma ativa durante todo o procedimento, não impugna, não questiona e quer fazer tudo no âmbito judicial. E, infelizmente, não são raros os casos em que não houve uma defesa mais efetiva no âmbito administrativo e acaba não sendo revertido na via judicial, justamente porque o juiz fica de mãos atadas mediante a sua atuação omissiva ao longo do processo. Então, pessoal, para arrematar, é muito importante que você tenha consciência da importância de um processo administrativo disciplinar. Não seja bonzinho, não se omita, não tenha uma conduta inerte a partir do momento que você soube na instauração do processo. Você precisa agir ativamente ao longo de todo o procedimento a fim de resguardar o seu direito. Inclusive, eu gostaria de fazer uma ressalva muito importante. Eu ouso dizer que quando nós falamos de um processo administrativo disciplinar, que ele gera uma sanção ao servidor, especialmente quando gera uma sanção de demissão, a parte administrativa ela é muito mais importante e ela vai ditar os rumos, inclusive, de uma eventual judicialização. Para que vocês tenham uma noção do que eu estou querendo dizer, quando você ingressa com uma ação judicial, você pode fazer um pedido liminar, ou seja, o juiz pode se manifestar e proferir uma decisão para que você seja reintegrado logo no início do processo. Só que para que o juiz defira esse pedido liminar, você precisa demonstrar a sua probabilidade do direito. E essa probabilidade do direito, ela não vai ser demonstrada pelas provas que você simplesmente vai apresentar na via judicial, mas principalmente por tudo que você já apresentou ao longo de todo o processo administrativo. Então pense que um processo judicial que pode levar 1, 2, 3, 5 anos, se você for depender de toda essa demora, certamente você será prejudicado. Mas se você fez uma boa defesa ao longo de todo o processo administrativo, você já pode ser reintegrado no início dessa ação judicial e diminuir circunstancialmente as sanções ou os danos dessa demissão injusta. E como eu costumo dizer, nenhum processo administrativo disciplinar não terceirize responsabilidade. É o seu cargo, é o seu sonho, é o seu futuro, é a sua família. Então, se você não tiver responsabilidade com aquilo que mais importa para você, quem terá? Tá? Por isso eu sempre oriento, se possível, tenha o acompanhamento, uma assessoria de um profissional especializado. Mas se você tem conhecimento, se você consegue se garantir em um processo administrativo, faça uma defesa ativa, não fique esperando a comissão agir, haja prontamente, soube da instauração, levanta testemunhas, levanta documentos, se manifesta, apresenta tudo isso, ouve todo mundo que precisa ser ouvido, esteja presente em todas as oitivas, esteja presente em todos os atos que acontecerem. Se houve alguma irregularidade, questione, impugne e sempre faça uma defesa técnica. Não parta para o lado pessoal, ainda que você saiba que eventualmente seja uma perseguição. Trabalhe sempre de uma forma técnica, porque isso será muito precioso, tanto a decisão da comissão com relação ao caso investigado, como também, caso seja necessário, você judicializar esse fato. Então, se você gostou desse vídeo, peço que você deixe o seu like aqui embaixo e principalmente não deixe de se inscrever também. Estaremos trazendo muito conteúdo de valor, conhecimentos jurídicos acerca dos processos administrativos disciplinares, de concursos, de tudo que envolve o seu direito para que você possa estar 100% resguardado em todas as demandas que você precisar.